Para este projeto, irei usar umas tábuas de grevilha que tenho parado aqui na minha garagem. O primeiro passo vai ser planar cada uma dessas tábuas. Como eu não possuo uma desengrossadeira nem uma plana elétrica, a minha ideia é montar uma guia para realizar esse trabalho com a tupia. Então eu ajusto a minha serra circular para cortar as ripas. A madeira que estou utilizando aqui é compensado de 15 milímetros. Depois eu meço e corto as ripas no comprimento desejado. Eu uso o primeiro pedaço como régua para cortar o segundo pedaço do mesmo tamanho. E agora que eu terminei de cortar todos os pedaços, eu monto a guia em cima da mesa para ter uma ideia de como vai ficar. Para fixar as ripas, vou usar 2 parafusos em cada extremidade. Sempre que eu tenho um parafuso entrando na lateral do compensado, eu gosto de fazer um furo antes de colocar o parafuso para evitar que as camadas do compensado descolem. Quando você trabalha com a parafusadeira, é sempre importante de lembrar de começar na potência mínima da parafusadeira, principalmente quando se trabalha com madeiras macias. Se o parafuso não entrar por completo, você sempre tem a opção de aumentar a potência da sua parafusadeira. Agora que estamos com a guia pronta, podemos começar a montar o trilho por onde a tupia vai correr. Para a base do trilho, eu estou usando um compensado de 9 milímetros. A base vai ser 3 centímetros mais larga que a tupia para a fixação das laterais. Para as laterais, eu vou cortar 2 ripinhas de 2,5 centímetros de um compensado de 15 milímetros. Essas laterais têm tanta função de manter a tupia sobre os trilhos, como de reforço para manter a base reta. Ainda vou cortar 2 espaçadores de um retalho de compensado para fixar as laterais de maneira correta. Eu testo tudo rapidinho para me certificar que eu não fiz nenhum erro de medição. Antes de fixar as laterais, ainda preciso cortar uma fresta por onde a fresa da tupia vai passar. Com uma broca Foster, eu faço um furo em cada extremidade da base. Vou conectar os 2 furos usando a serra tico-tico. Para isso, eu risco primeiro 2 linhas conectando as extremidades dos buracos de ambos os lados.
Como eu vou tirar os espaçadores assim que terminar de fixar as laterais, vou fixá-los apenas com preguinhos. Para a fixação das laterais, eu fui com tudo e acabei usando uma combinação de parafusos e cola. A cola porque tenho intenção de usar este trilho em outro projeto e os parafusos porque quero começar a usar esse trilho logo após o almoço. Acho que exagerei um pouco na cola. Finalmente pude testar a guia e devo confessar que fiquei muito feliz com o resultado. A primeira passada foi um pouco sofrida porque tentei tirar uma camada muito grossa de uma só vez. Mas com várias passadas tirando apenas uma camada bem fina, foi bem tranquilo para planar todas as tábuas. Depois ainda acabei passando uma cera no trilho para a tupia correr com mais facilidade. Essas tábuas já possuíam uma junção, mas como a madeira trabalhou bastante, não vai ter como aproveitar. Também quero deixar as duas tábuas com a mesma espessura antes de colar uma na outra. Como as bordas desta tábua não são retas, não pude usar a serra circular. Por isso eu comecei tirando o excesso com uma serra tico-tico e depois, com uma régua e uma fresa copiadora, eu deixei a borda reta. Como a minha fresa não era comprida o suficiente, tive que virar a tábua e cortar o resto com uma fresa laminadora. Ainda tem umas ripas que sobraram de quando montei o deck, e acho que seria legal adicionar alguns detalhes em machetaria no tampo da escrivaninha. E agora, com toda a madeira cortada, eu preparo o material para ser colado. Depois de passar cola em tudo, eu prenso bem e deixo secar por 24 horas. Estava um pouco preocupado, pois nunca tinha colado tábuas desse tamanho, mas aparentemente o resultado ficou muito bom. Então eu removo todo o excesso de material manualmente e plano no topo da escrivaninha mais uma vez com a minha tupia. Por algum motivo eu achei que ia ficar legal arredondar as bordas com uma grosa, mas mais tarde vou acabar me arrependendo disso. Quando junto todas as peças para ver como vai ficar depois de pronto,
descubro que não gostei nem um pouco do resultado. Então decido deixar o projeto de lado por hoje e começo a pensar em um novo design. O outro dia eu acordei com uma nova ideia para minha escrivaninha. Comecei deixando as bordas retas. Como não tenho as ferramentas adequadas para isso, acabou dando bastante trabalho. Primeiro cortei com a serra tico-tico e depois passei várias vezes com a tupia, e tive que repetir isso em cada um dos lados da mesa. Usei a mesma técnica para deixar uma das bordas das pernas retas. Agora, com dois lados retos, uma lateral e uma base, finalmente eu poderia usar a serra circular, o que acelerou bastante o meu serviço. Além das quatro pernas, ainda cortei alguns pedaços que servirão de suporte entre elas. Agora chegou o momento de cortar todas as peças no comprimento certo. Para unir as partes das pernas, eu optei por usar cavilhas e cola. Realizei este processo em todos os espaçadores e depois tive de repetir em cada uma das pernas. Depois de colar, eu prensei bem e deixei secar até o próximo dia. As tábuas usadas para as pernas não eram todas exatamente da mesma espessura. Então lá fui eu planar novamente. Depois de terminar as pernas, cortei as tábuas que vou usar para fazer dois nichos na escrivaninha. Depois ainda fiz um pequeno chanfro nas pontas da parte da frente do nicho. Lixei cuidadosamente cada uma das peças, com a lixa 60, 120 e finalizei com a 220. Para deixar a escrivaninha um pouco mais charmosa, decidi adicionar um detalhe nas pernas com a mesma madeira que usei na machetaria do tampo. Planei um dos lados e arredondei as bordas do outro lado. Agora já começamos a ter uma ideia de como vai ficar. Ajustei a altura da serra na espessura das pernas da escrivaninha. Passando a peça várias vezes na serra, eu consigo criar um encaixe legal de forma ágil e precisa. E fixo o detalhe nas pernas usando um parafuso em cada extremidade. Aqui já dá para ver bem como as pernas vão ficar depois de prontas.
Agora eu junto todas as peças novamente para ver como está ficando e devo confessar que esse novo design me agradou bastante. Como pretendo fixar os pés apenas com parafusos, os nichos vão ter um papel bem importante na estrutura da escrivaninha, servindo como ponto de apoio extra para firmar as pernas. Aqui estou cortando os encaixes para a lateral interna dos nichos. E depois eu os testo para ver se ficou bom ou se precisam de um pequeno ajuste. Também corto um encaixe no topo da lateral para encaixar o suporte que vou parafusar no tampo da escrivaninha. Então, quando eu finalmente terminei de cortar tudo, eu começo a parafusar as peças. Com este gabarito, eu faço um furo oblíquo para parafusar o nicho no lugar. E passo uma lixa de leve para remover as rebarbas do furo. Para fixar as pernas da escrivaninha, eu primeiro meço o local exato para depois apertar os parafusos. Infelizmente não havia espaço para entrar com a parafusadeira e tive que apertar esses parafusos todos na mão. Para garantir que os meus nichos ficassem retos, eu cortei um espaçador na altura exata. E agora, com todas as partes parafusadas, basta passar um óleo e a mesa estará pronta. Fiquei muito feliz com o resultado do meu trabalho vendo a escrivaninha pronta. Espero que vocês também tenham gostado e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um grande abraço e até um próximo projeto.